às vezes o cliente já entrou com a tese do século. Já está fazendo uma recuperação administrativa, ou já entrou com uma ação judicial, já teve ganho dessa ação. Então, você não vai focar mais nela. Pronto, você risca da lista. Ele não está recolhendo indevidamente o PIS e COFINS, porque ele já excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas será que ele não está recolhendo indevidamente o próprio ICMS? Porque está aplicando uma alíquota que é elevada, porque está aplicando uma alíquota que é indevida, porque ele está precisando recolher esse ICMS mesmo quando ele manda a mercadoria para a filial dele. Né? Então, com isso, você identifica o quê? Os tributos indevidamente recolhidos. E nisso você não só para essas teses em geral, por isso que eu falo que é uma sequência de passos para vocês observarem, né? Por quê? Porque você identificou, porque você fala assim, mas como é que eu vou identificar isso, Fabiana? Conversando com ele, né? Você faz essa aproximação eficaz em relação ao cliente, e aí, quando você vai fazer a reunião com ele, embora você já saiba de alguns dos elementos ali, né, da empresa, do funcionamento da empresa, mas aí você começa a fazer com seu checklist, com as teses, as perguntinhas para falar assim: você comprou algum imóvel nos últimos 5 anos? Né? Se ele falar que sim, opa, você já põe lá, ver a tese do TBI. E aí, se ele comprou, você vai falar assim, ué, então vamos examinar, ver se quando você recolheu o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, se você recolheu numa base de cálculo correta. Porque os municípios, eles costumam querer o quê? Presumir. A maior parte dos municípios faz isso, tá? Presume uma base de cálculo. O valor do imóvel lá no IPTU estava em 200 mil reais. Né? O valor da operação foi de 400 mil reais. Mas vem o município e fala assim, não, esse seu imóvel aí vale 1 milhão. Então eu quero ITBI de 1 milhão. Veja, ele está o quê? Ele está presumindo, ele está arbitrando o valor sem nenhum suporte fático, sem nenhum suporte legal quanto a isso. Por quê? Porque no indicativo do IPTU, lá na planta genérica de valores, está 200 mil. O próprio contrato ali que ele fez está 400 mil. Então, por que motivo? Por que razão o município, então, quer cobrar por um valor maior? E, às vezes, né, o contribuinte, o empresário, a pessoa física, porque essa, inclusive, é uma tese para pessoas físicas, na hora de fazer a operação, como ele quer registrar o imóvel no cartório, etc., ele simplesmente vai lá e paga. E o município falou, não, porque está previsto aqui no nosso decreto. Então tá, né? Fazer o quê? E paga. Só que isso é indevido. O fato de estar previsto em decreto essa presunção não faz estar certo essa exigência, não. Né? Então, é isso. E eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque eu reforço com isso esses passos que nós estamos falando. Né? Além de mostrar para vocês o leque de oportunidades, o leque de situações, de tributos que muitas vezes tanto os empresários como pessoas físicas recolhem, né? Eu mostro com isso para vocês como que essas etapas estão conectadas. Por isso que você precisou o quê? Primeiro identificar quais atividades ele fez. Se ele, por exemplo, comprou um imóvel nos últimos 5 anos. Né? Se ele paga ICMS. Se ele paga PIS e COFINS. Que tipo de produtos ele vende. Se o produto que ele vende é de substituição tributária, se é de monofásico, se é um regime normal de tributação. E você não tem a obrigação de chegar para a reunião adivinhando tudo isso em relação ao cliente. Você tem a obrigação de fazer a sua lição de casa, que é levantar os dados que são públicos, que você consegue encontrar, mostrar que você se interessa pela atividade dele e foi atrás disso daí. Mas esses outros elementos específicos é ali na reunião, é ali no bate-papo. E muitas vezes nem o cliente não vai saber te dar essa resposta de bate-pronto, né?
E aí é por isso que você, inclusive, vai o quê? Agendar uma segunda reunião para voltar a conversar com ele ou para falar com uma outra pessoa. Ah, vamos falar com o meu contador, fala com a pessoa do meu departamento financeiro, né? Se é, inclusive, folha de salários, muitas vezes você vai falar assim: ah, fala com a pessoa do meu RH para a gente fazer o levantamento, porque eu não sei, será que eu paguei contribuição previdenciária sobre salário maternidade? Né? Às vezes pagou contribuição previdenciária sobre um monte de salário maternidade aí nos últimos 5 anos e nem sabe que pode pedir isso de volta. Né? Inclusive retificando administrativamente, ou seja, uma recuperação rápida. Né? Então, por isso que essas etapas são importantes. Né? Não ache, né, que a situação, eu não quero aqui dizer que é um milagre, não, que é, não, você chegou, conversou com o cliente, e aí no momento que você conversa com o cliente, no dia seguinte você já está fazendo todas as recuperações. Isso não existe, tá? Eu não vou enganar vocês falando que existe esse ouro reluzente do toque de Midas, não. As coisas não são assim. Né? Ela é trabalhosa. Você vai ter que fazer várias reuniões. Você vai ter que conversar com o contador, você vai ter que conversar com a pessoa do RH, você vai receber uma documentação. Aí você vai o quê? Examinar essa documentação, fazendo esse comparativo que eu estou mostrando aqui, que eu estou mencionando para vocês, de quais são os tributos, quais são as teses. Você vai receber ali, né, a folha de pagamentos, né, o extrato dessas folhas de pagamentos, o e-social da empresa, né, e você vai ter que dar uma conferida nisso daí. E se você tiver dúvida, você fala com o RH, volta a falar com eles, tá? Mas esse trabalho todo, ele é um trabalho exatamente. Aí o Antônio falou aqui, o ouro precisa ser garimpado com muito trabalho. Então, é ouro. Só que o ouro precisa ser o quê? Garimpado. Falou muito bem, Antônio.